Olá, pessoal! Eu trouxe aqui para mostrar para vocês a Fafá, que para mim é um dos exemplos de emagrecimento numa idade mais madura. Olha só, normalmente as pessoas acham que o metabolismo tá lento, vai ficar mais difícil emagrecer. E a Fafá, que veio com toda uma experiência de obesidade, ela está aqui para falar como ela diminuiu 30 quilos mesmo depois dos 50 anos. 35. 35 quilos? Então, eu trouxe a Fafá aqui para explicar para a gente como ela emagreceu 35 quilos mesmo depois dos 50 anos. Então, Fafá, eu quero que tu primeiro conte para as pessoas como era a tua vida na fase que tu era sedentária e obesa. Conta primeiro quantos quilos tu pesava antes. É assim, eu pesava 105 quilos e vivia no sofá, na cozinha, comendo pratadas de comida e era muito sedentário, não fazia nada de exercício físico, só televisão. E aí, quando foi um dia, me deu Peraí, assim 105 quilos e tu, qual é a tua altura? 1,54 m. 1,54 m e 105 quilos. Isso. Um dia deu um estalo na minha cabeça e eu comecei fazendo dança. Não, mas peraí. Antes desse estalo, como era a tua saúde? Minha saúde era muito mal. Tinha muitas dores, pressão altíssima, tinha crise de choro, ia toda coisa. Eu vivia comprando aquelas revistas Boa Forma, que eu achava que a revista que ia me fazer emagrecer, e não eu mesma, né? Eu vivia comprando revista de emagrecimento. Era uma forma que tu tinha de motivação. Isso, eu li a revista toda a revista que falava sobre emagrecimento, os artistas eu estava lendo e eu não conseguia emagrecer. E aquela dieta milagrosa que o pessoal conta? Porque assim, todo sedentário, obeso, tem dicas de emagrecimento. Aí as pessoas te davam essas dicas de emagrecimento? Dava, mas eu não fazia nada. Depois que eu comecei a fazer algum tipo de atividade, comecei fazendo zumba, foi que eu fui fazer dietas milagrosas. Eu emagrecia um pouquinho, voltava tudo de novo, às vezes voltava o dobro, né? Porque era só naquela época que eu estava fazendo aquela dieta que eu perdi o peso. Depois eu voltava tudo ao meu normal e aí o peso voltava. O teu normal era 105 quilos. Isso, meu normal era 105 quilos. Aí comecei fazendo muito exercício, mas comendo tudo errado e comendo muito. E aí foi quando eu conheci, numa ginástica de um supermercado, foi quando eu conheci a Elba. Aí eu comecei fazendo a ginástica dela, a gente se aproximou e aí começou a mudar a minha vida. Eu comecei a gostar, porque eu estava fazendo aquele exercício físico achando que eu ia perder peso, achando que eu ia emagrecer, mas eu não consegui emagrecer. Quando eu comecei a ter contato com a Elba, eu comecei a mudar a vida, mudar a alimentação, porque eu me espelhava nela. Eu saía com ela para as cafeterias, eu via ela comia bem pouquinho. E aí eu, com vergonha, eu tinha que acompanhar, né? Eu tinha que comer pouco também. Porque quando eu ia com outras pessoas, eu comia horrores. E com ela eu tinha vergonha. Agora que eu tô entendendo. Ela come igual a mim, é gorda. Aí eu comecei a, quando saía com outras pessoas, procurar fazer igual ela, comer menos. E continuar nas minhas atividades físicas. Eu comecei a ver resultado. Aí eu digo, tá certo, eu vou continuar assim, eu vou seguir a Elba. Não é seguir em rede social que eu falo, é seguir o estilo de vida dela, quando eu falava seguir. E eu comecei a seguir a Elba. E eu comecei a ver resultado. E muita atividade física, muito exercício físico, muito tudo, procurando comer pouco. Quando chegou a pandemia, Peraí, só um instantinho. Mas quando tu tinha 105 quilos, que tu era uma pessoa sedentária, normalmente essas pessoas sedentárias que são obesas, elas têm normalmente problemas das articulações, elas têm bursite. Tu não tinha nenhum problema osteomuscular, por exemplo, ombro, joelho, quadril, não tinha dor de nada não, nem coluna? eu tinha e tenho artrose nos dois joelhos, tenho bursite aqui no ombro, mas eu achava que aquela artrose, que esse problema que eu tenho em um ombro, no joelho são os dois, aquilo me impedia de fazer exercício.
Já era uma crença limitante que tu tinha para se pegar, porque né? o médico tinha falado para mim que eu não podia fazer nada. Tu não fazia exercício físico porque o médico disse que tu tinha artrose nos dois joelhos. Eu parei a zumba que eu fazia, alguns exercícios eu parei por causa da artrose, né? E aí eu fui conversar com quem? Com a Elba. E aí ela disse, não, tu tem mais é que fazer, tem que fortalecer o músculo para tu não sentir dor. E aí eu fui pesquisar e vi que eu nunca ia ficar boa da minha artrose. Que eu fortalecendo o músculo, eu ia viver normalmente sem dores. Eu tenho artrose, mas não sinto dor, porque eu fortaleci. Então eu fui para academia, comecei a fazer musculação, enjoei de academia, fiquei fazendo musculação em casa. Eu fiz muitas coisas já, funcional, pilates, caminhava, fiz muita coisa. Tudo eu sempre me espelhando nela. A comidinha tinha que ser pouca, porque ela comia pouco. Eu querendo comer muito, mas eu comia pouco. E aí eu fui perdendo peso. Aí quando chegou a pandemia, eu comecei com um jejum intermitente. Quando todas as pessoas na pandemia, todo mundo aumentou de peso, porque a academia fechou, né? Eu fiquei fazendo exercício físico em casa. E mudei a alimentação, fiz jejum intermitente, e foi de onde eu perdi 20 quilos, no primeiro ano da pandemia. Quando acabou, eu voltei com as minhas atividades físicas fora de casa e continuei com a minha alimentação e todo esse período foram 35 quilos até agora. Ainda estou querendo perder mais. E mesmo com a minha idade, não tem nada de dificuldade, porque eu consegui. Exatamente com que idade virou a chave? Tinha quantos anos, mais precisamente? 50 anos. Com 50 anos, Isso. foi quando tu virou a chave e começou a fazer exercício lá no Lagoa, lá no supermercado, né? Onde eu dava aula. Fafá, naquele momento que tu te inspirou na minha alimentação, na cafeteria, se eu não tivesse lá, o que era que tu tinha colocado naquele prato? Eu tinha colocado um pedaço de bolo fofo para tomar com café e 2 salgados grandes. Tinha que ser grande. Mas se não tivesse um salgado, era uma tapioca grande. Mas tinha que ter o doce e o salgado, coisa grande, prato cheio. Eu sempre que comia, eu queria ficar assim, muito pesado, muito cheio. Só estava satisfeito se fosse desse jeito. E o que foi que eu botei no meu prato? Uma tapioca pequena, com carne de sol dentro, e uma xícara de café. Eu olhei e digo, meu Deus, é muito pouco. Eu vou ter que seguir. A pessoa vai para uma cafeteria para comer só isso, hein, Fafá? Só isso. Tanta coisa gostosa que tinha lá. Tapioca eu como em casa. Mas essas coisas aí, eu comia tudo que eu não tinha em casa. Um bolo, salgado grande. Não é salgado pequeno não, gente, é salgado grande. E aí eu tive que comer aquela tapioca pequena. Terminei, continuei com fome, mas plena. Não podia passar vergonha, não. Né? Então, olha só, quando tu começaste lá no Lagoa, lá no supermercado, no estacionamento, que a gente fazia aula coletiva de ginástica, naquele momento tu estava começando o teu processo de emagrecimento, né? E a partir dali começaram desafios, tu começaste a entrar em vários desafios, não foi assim? Foi. Teve só da minha jornada de emagrecimento, tu fizeste 2 vezes. 2 vezes. Né? E depois teve outros desafios que tu encontrava na internet e participava, né? Participava. Assim? Uhum. E aí depois não parou mais? Não parei mais porque eu tomei gosto pelo exercício físico. Eu gosto de tudo. Olha, 50 anos, hoje em dia tu está com 65, não é isso? Então, nesses 15 anos, tu está com quantos quilos hoje? Estou com 69, 70. Vamos botar 69 também, né? Então, ela está com 69 quilos. Então, já se foram 35 quilos, né? Isso. Fafá, 65, se fossem 30, seria 70. 35, 36. Né? Se for 79, 69. Isso. Então, aí nesse período de 69, que diminuiu 36 quilos, né? Que foram em 15 anos, então. Né? Durante os 15 anos. E do teu começo para agora, as pessoas comentavam alguma coisa do tipo assim, tá bom, tu já tá muito magra. Comenta muito assim.
sempre fazendo comparações. Ah, papá, como tu era, como tu tá agora, tá bom. Se tu perder mais, tu vai ficar parecido que tá doente, ainda mais nessa idade. Eu sempre escuto esses comentários, mas eu só paro quando eu estiver satisfeita. E ainda assim, não é nem só Não parar, é né? nem parar, é manter, né? É manter. Uma vez, sabe, me perguntaram assim, Elba, quando a gente chega no nível que a gente quer, e aí? Aí eu disse, para início de conversa, tu nunca vai chegar no nível que tu quer. Nunca. Sabe? A gente sempre tem uma gordurinha para eliminar, alguma coisa para perder, porque quando a gente chega no nosso peso ideal, vai acontecendo diversas situações em que a gente sai, por exemplo, você vai viajar, aí você vai sair do prumo, aí você vai comer um pouco mais, aí você vai ter que reverter esses quilinhos. Sempre, dificilmente alguém está ali plena, E a sabe? gente sempre quer mais, né? Sempre. Sempre tem uma coxa para aumentar, um abdômen para diminuir, uma cintura para diminuir, sempre tem. Então a pessoa nunca chega. Mas digamos que ela chegou, o que, que ela vai fazer? Ela vai precisar manter, né? Então, para ela manter isso aí, ela vai precisar entrar nesse ritmo de condicionamento físico, nessa rotina onde a pessoa se torna, eu não vou nem dizer fitness, né? Porque a questão não é nem ser fitness, é ter qualidade de vida, né? Aí eu queria perguntar para ti, Fafá, assim, tu é uma pessoa que gosta muito de viajar, né? Quando tu viaja, como é que fica a tua rotina? A minha rotina muda completamente. Mudo a alimentação e fico sedentária no caso de exercício físico, não faço. Hum. Quando eu volto para casa é que eu retorno tudo. É isso que eu queria mostrar. Que você não vai ser escrava do exercício físico ou da alimentação. Não, você gosta com uma pratada que ela falou, né? Que bota salgado grande, que bota lá as delícias, as gostosuras dela. Então, quando a pessoa vai sair, por exemplo, se eu viajar também e não tiver a oportunidade de fazer exercício físico, tá tranquilo. Não faz exercício físico, vive aquela vida sedentária, porque o que faz você engordar não é a rotina, é a exceção, tá? Aliás, é a rotina e não a exceção. Então, quando naquele momento que é a exceção, que você não vai, você saiu daquela sua rotina, não é aquilo ali que vai te engordar, aquilo ali vai te engordar meio quilo, 1 quilo. Mas depois, quando você voltar, você elimina isso muito rápido, né? Assim que funciona. Aí quando eu volto, no caso dessas escapatórias, na mesma semana eu já elimino, às vezes até mais do que eu tinha, sabe? Porque eu capricho ali, estou fazendo tudo direitinho, alimentação, exercício, e elimino rapidamente. E não tem questão de idade, não, porque eu, com a idade que eu tenho, 65, eu elimino rapidamente. A gente saiu agora das festas de Natal, né? De Ano Novo. Nesse período, tu aumentou alguns quilos? Dezembro, eu aumentei 5 quilos. Em dezembro. Mas a gente já está terminando janeiro. Já diminuiu quanto? 3. Já diminuiu 3, está 3. faltando só 2, né? Isso. Para ficar como eu estava. Sim, só que tu queres perder mais ainda, não é isso? Mas eu vou conseguir. Para quem já diminuiu 36, Pois que é é. 2 quilos, né? Que é 2 quilos. Mas me conta assim, acho que tem gente que hoje está em casa, nessa vida sedentária, e não consegue começar a treinar. Uma pessoa que está, assim, nessa faixa etária, acima dos 50 anos, que sempre foi sedentária, ela quer começar, mas ela não tem motivação. O que que tu aconselharia para ela? Assim, comigo era isso, tudo isso aí que eu passava, né? Um belo dia eu fui numa farmácia e nessa praça onde era localizada essa farmácia, estava vendo essa aula de dança. Achei aquele tão bonito, aquele povo, tinha gente gorda, gente magra, gente de mais idade, gente jovem, todo mundo ali fazendo aquele exercício. E eu pensando, por que que eu vivo em casa? Por que que eu não venho fazer isso? Foi isso aí que fez eu virar a minha chave, sabe? Aquelas pessoas estão conseguindo, aquela mulher mais gorda do que eu olhando, e por que que eu não faço? Eu fui na farmácia, fui embora, mas me informei os dias da aula, nos horários, e aí no dia seguinte que teve aula eu fui. E aí eu gostei e continuei fazendo, né? Aí parei por causa da história do joelho, fortaleci quando começou as aulas com a Elba no supermercado, mas daí eu não parei mais não, tinha negócio de joelho, não tinha ombro, não tinha nada que doesse. Não parei mais. Depois que me conheceu, sua mentalidade mudou. E quando a mentalidade muda, o resto tudo muda junto. E hoje eu não tomo mais remédio para pressão.
Depois que eu perdi peso, mudou tudo. Hoje eu não tomo nenhum tipo de remédio, não sinto uma dor de cabeça. Colesterol para Não, coração, fiz nada disso. exames final do ano passado, tipo outubro, novembro, estava tudo normal, tudo normal. Mesmo com as minhas escapulidas. E tem um evento, eu como de tudo. Tem uma viagemzinha, faço tudo que tem direito. Mas quando eu volto para minha rotina, para minha casa, minha vida é regradinha. Alimentação e exercício, isso que eu faço de segunda a sábado. E as pessoas que veem, porque tu é uma pessoa que posta muito nas redes sociais, né? As pessoas que veem tu postando só isso, elas comentam assim sobre a inspiração que foi a tua história para elas mudarem o estilo de Comenta, vida. muita gente vem no meu direct, no meu particular do WhatsApp também, comentar que eu ajudei aquela pessoa a começar a entrar na academia, aquela pessoa está comendo melhor, eu escuto muito isso. Eu vejo muita mensagem, recebo demais, que eu sou inspiração, principalmente pelo meu estilo de vida e por causa da minha idade. Todas essas pessoas que dizem que eu estou inspirando, todas são mais novas do que eu. Não tem ninguém na minha faixa etária, ninguém. Olha só, Todo mundo é gente jovem. né? É, E aí, olha só, dá até para pensar assim, poxa, olha só, essa pessoa está conseguindo e eu aqui mais nova, não estou pois fazendo é. nada. Realmente é inspirador mesmo, né? E Fafá, e as pessoas que tem gente, eu acho que tu deve ver isso também, tem gente que vai para academia, tem uma rotina, vai 3 vezes para academia, ela diz que come direitinho e não consegue emagrecer. Tem pessoas que são assim. Essas pessoas, o que tu acha que tem de errado assim nelas, a teu ver? Eu não vou falar assim de uma forma científica, que isso é uma outra história, mas a teu ver, uma pessoa que vai 3 vezes por semana para academia, e diz que tem uma alimentação regrada. O que acontece com ela que tu acha que ela não consegue emagrecer? Eu vejo assim, eu estou vendo isso agora, não? Antigamente eu via diferente. Muita gente vai para a academia por vários objetivos, não é só para emagrecer, né? Eu, no início, eu fui para a academia, não era para emagrecer, era para fortalecer o joelho e não sentir dor. Eu fui para a academia só por conta disso. Aí é que eu estou vendo que muita gente vai para a academia por outros fatores. Tem gente que vai para não ficar doida, para não pirar, tem gente que vai para... É uma forma de não estar só, tem muita gente que mora só, não está só em casa, está ali, pelo menos está vendo gente. Tem gente que vai, faz algum exercício, conversa mais do que treina, Vai socializar. vai socializar também. Então, depende, essas que não emagrecem, eu acho que depende do motivo, porque ela está ali na academia. Agora, a pessoa que faz academia, diz que come direitinho e não emagrece nada, ela está mentindo. Ela não come direitinho. Eu acho que é simples assim, ela está mentindo. Ela está mentindo, né? Porque se ela anexar a alimentação com exercício físico, já ajuda muito a perder peso. Eu sei que faltam outros fatores, mas ajuda muito. Porque isso aqui é muito importante. A mente é muito importante, né? É, É como também eu aprendi com a Eva, pensar, não pensar como gordo. Porque eu só pensava como gordo. Mesmo quando eu tinha emagrecido muito, eu ia comprar roupa, eu pedia maior. Eu já estando menor, eu pedia maior. Eu pensava como gordo. Hoje não. Hoje eu já peço uma roupa menor, mas ainda peço uma grandinha. Sempre quando eu experimento, ela está folgada. Tem que ser a menor, mas eu nunca pego a menor. Eu ainda não estou pensando normal, eu estou pensando como um pouquinho gorda. Mas eu penso mais às assim. vezes o corpo muda e a cabeça não acompanha. Isso Isso. acontece muito com quem faz bariátrica, né? Porque o sistema da bariátrica, a pessoa precisa de um psicólogo para ela ir adaptando o pensamento dela. Porque o corpo dela muda rápido, né? Porque a bariátrica é uma É bem redução do ligeiro. estômago. E aí o corpo dela vai mudando e a mentalidade dela não. Inclusive os, os neurônios que são estimulados pela alimentação. Ela ainda continua pensando nas coisas gostosas, é como se fosse um membro fantasma. Aqueles neurônios, eles ainda vão estar estimulando o funcionamento do membro, né? No caso, membro fantasma. Mas ela não tem mais aquele membro. E aí o estômago e a alimentação é a mesma coisa. Ela vai continuar com aquele pensamento
Eu chamo assim, que tem o pensamento fit e o pensamento fat, né? O fit é quando a gente já tem uma mente voltada só para aquele direcionamento da qualidade de vida, do bem-estar, e o fat, né? Aquele pensamento gordo. Tem gente que vai dizer assim, eu tô com uma vontade de comer tal coisa. Esse vai ser pensamento de gordo, porque eu nem me lembro que isso existe. Aí questiona, achando que eu não gosto de coisas gostosas, coisas prazerosas. Eu gosto, mas ele não está no meu pensamento, entende? É quando uma pessoa é apaixonada por outra, mas aquela outra não quer essa pessoa. Aí ela fica pensando naquela pessoa, fica pensando. Ela está parada dentro de uma situação onde ela pode reverter esse pensamento e direcionar o pensamento dela para outras situações, para que ela esqueça aquela criatura que não quer ela, né? E o pensamento gordo, ele é mais ou menos assim também. A pessoa está tão acostumada com a Coca-Cola que a pobre da nutricionista coloca Coca-Cola zero. Toma Coca-Cola zero. Aí eu vejo a pessoa tomando Coca-Cola zero e eu digo assim, mas para que tu toma Coca-Cola? Não, mas é zero. Não, mas é light. Não, mas é não sei o quê. Sim, mas para quê? Porque ela está tão acostumada de tomar refrigerante que ela não consegue, ela já está viciada naquilo. Mas ela pode reverter esse quadro. Agora, nesse momento, a gente está tomando suco de limão. Isso aqui é uma rotina na minha vida. Lá em casa tem refrigerante, né? Porque às vezes alguém chega e eu comprei, acho que para o Natal, a última vez. Se eu não der, ficar lá, eu não vou tomar. Mas porque meu pensamento não está mais naquele paladar, eu não tenho mais esse paladar. Então, no momento em que a gente tem um pensamento de gordo, né, e vai ter que mudar para o pensamento de magro, a gente tem que passar por essa transformação do paladar, né? Hoje em dia, com essa transformação, com 36 quilos a menos, certamente o estômago ele diminuiu, né? Ele já atrofiou. Tu consegue comer a quantidade que tu comia antes? De jeito nenhum. Fica saciada mais rápido, não é isso? Muito mais E tu rápido. fez uso de algum medicamento? Não, nem remédio, nem bariátrico, foi só alimentação, jejum intermitente e exercício físico. Foi tudo isso que eu usei. E vou continuar usando isso. Nada de comprimido, nada de remédio, nada Certo. de... E aquela alimentação, se eu fosse hoje, lá na tua casa, lá na tua geladeira, o que tem lá dentro dela que, que não é saudável? O que tem? Nada, eu não compro. Porque Não se eu tem. comprar, eu tenho medo de querer comer. Se eu não compro lá em casa, não tem nada gostoso. Assim, diferente. É fruta, é legume, é verdura, é um pão 100% integral, é creme de ricota. São poucas coisas na minha geladeira. Armário é grão de bico, é feijão. O que eu tenho são essas coisas. Agora, na a tua rotina fat, Sim. né? Ela era mais cara ou mais barata do que tua rotina fit? Eu gastava muito mais. As pessoas dizem que todo mundo usa o termo fazer dieta, né? Mas não é isso fazer dieta. É a mudança, É a né? rotina, É a né? Que rotina, muda. né? Dieta é caro, que isso é caro. Não é não. É muito mais em conta. É caro é quando eu saio, vou para uma cafeteria, vou querer comer as gordices, as coisas que eu amo, eu gasto muito mais do que eu me alimentar com coisas saudáveis, eu gasto muito menos. Porque eu fico mais saciada, como menos, eu não tenho aquela ânsia de querer comer. E nesse momento de transição, onde tu tinha teu pensamento ainda nas gordices, o teu pensamento de hoje. No momento dessa transição, onde vinha aqueles start, né? Aqueles gatilhos das gordices passando no supermercado. Porque nosso processo de emagrecimento ele começa no supermercado quando a gente vai escolher o que levar para dentro de casa, né? E naquele momento, que tu tinha esse hábito já, que é automático, né, de pegar as gordices para levar para casa, nesse momento de transição, quando vinha os gatilhos, como era que tu fazia? Tu espoliciava ou tu foi aos poucos deixando de comprar? Eu fui aos poucos, eu estava comprando, mas eu botava na minha cabeça assim, eu dizia para mim mesma, eu vou comprar só para ter, mas eu não vou comer. Agora, um dia que dê vontade, eu como.
Só que não dava vontade esporadicamente. Dava vontade todo dia, porque eu sabia que tinha. Aí eu ia lá, comia tudo, um pacote de biscoito, eu comia todo de uma vez. Aí como é que eu faço? Porque eu queria ter o biscoito, comer um. Amanhã eu comer outro. Não conseguia fazer isso. Não compro. Aí parei de comprar. Continua a vontade de querer comer? Continua, porque eu amo biscoito. Eu vou comer se não tem. Aí eu não como. Aí eu fazendo isso, hoje eu não morro mais de vontade de comer biscoito. Tá bom. É desse jeito. Aí passa. Eu adoro doce, muito, muito, eu amo doce, né? Aí às vezes eu vou dar aula, às vezes assim é raro, né? Sempre não. Aí uma aluna minha, ela quer me agradar, né? Normalmente as pessoas que querem me agradar, elas me dão alguma coisa doce. E aí eu tenho uma aluna que ela compra assim, uns tabletes assim, de uma barra de chocolate. Aí eu pego, guardo, né? O que dá para pensar? Como a Fafá falou do biscoito, hoje, amanhã. Do que eu saio da casa dela, eu fico dando aula só pensando nesse chocolate. Eu pego, assim que eu saio de lá, eu pego da minha bolsa, abro e pego um quadradinho. Chega a me dar água na boca. Quando eu entro no carro, outro quadradinho. Quando eu vou dar partida, outro quadradinho. Eu chego em casa só com papel para jogar fora. Então, assim, é compulsão. Tá? Não tem esse negócio de dizer assim, não, a Elba ela é controlada. Não. A questão é que eu não tenho. Né? Eu ganhei, não vou pagar desfeita, eu vou ter que comer, né? Mas, gente, eu como todinho assim. E é desse jeito aí o movimento de quem está nesse processo. A gente gosta, então a gente compra ou ganha, e na hora de comer a gente come tudo. Então, qual é a dica? É você não ter, porque aquilo ali vai se tornar uma novidade e você vai. E como eu falei, o que vai te engordar não é exceção, é a regra. Como esse chocolate foi uma exceção na minha vida, que não é rotina, eu não vou engordar por causa daquele chocolate. Talvez engorde 100 gramas, 200 gramas, mas o meu metabolismo está tão acelerado que rapidamente eu vou eliminar aquilo ali. E Fafá, outra coisa, como você sabe que você tem que ter a rotina da alimentação, sabe também que tem que ter a rotina do exercício físico, como foi conciliar os dois, casar isso? Porque você precisava ter um déficit calórico, você tinha que comer menos. Não te dava uma indisposição para ir fazendo exercício? Não, eu sempre gostei de fazer, só conseguia fazer exercício sem comer nada. É tanto que eu só gosto Ah, em jejum. de treinar em jejum. Qualquer tipo de exercício meu sempre tem que ser de manhã cedo, antes de eu me alimentar. Eu não gosto de fazer nada à tarde, à noite. Nunca gostei. Já fiz, mas eu não rendo como eu rendo estando em jejum. E no tempo que tu era sedentária, tu acordava e ficava um tempo em jejum ou tu acordava e logo Não, comer? faltava eu logo atrás de comer. Por quê? E tem gente que diz assim que é melhor, que todo gordo é feliz, que quando a pessoa é magra ela não é feliz. Como é que é isso? Realmente o gordo ele é mais feliz do que o magro? Não. Quer dizer, eu não me considero magra, eu me considero feliz, né? Mas quando eu era bem mais gorda, eu demonstrava felicidade, mas no início eu não era, não. Porque, como eu disse, eu cansei de comprar as revistas da época de emagrecimento, boa forma, nem lembro o nome das outras. E eu lia todinha, e quando eu estava só, eu começava a chorar. Que felicidade é essa? Não tem Dá uma felicidade, não. frustração de ver as pessoas Dá, conseguindo. e sem conseguir, eu sem conseguir. Eu Mesmo vendo, chorava. porque na boa forma ela trazia muitas histórias de superação, É né? muito, muito eu lia do grupo. Vai acontecer comigo. Mas eu não saía do sofá, eu não saía das pratadas grandes, muita comida, né? Sempre comida errada. E eu começava a chorar. E aí eu vejo, que felicidade é essa que o gordo disse que tem? Tem, tá rindo ali para esconder aquela tristeza íntima que sente. Eu vejo assim também, porque teve uma gordinha, né? Uma obesa, que passou um áudio para mim dizendo assim, eu estou desesperada. Agora me chamaram para sair, minhas roupas estão todas apertadas, nada me fica bem, eu preciso mudar isso, sabe? Preciso mudar esse quadro. E gravou esse áudio chorando, sabe? E realmente deve ser muito difícil, E é. né? E trabalhar com uma pessoa assim, eu preciso primeiro trabalhar o psicológico dela. E não adianta ficar dizendo, né? Ah, você tem que se aceitar como você é.
Não, você pode mudar essa história, você pode mudar a história da sua vida, você pode transformar seu corpo. É você que está ali na direção da tua vida, através das tuas escolhas, né? E na hora de escolher as coisas mais saudáveis, o processo como é que foi? Eu fui primeiro tirando as coisas erradas, Hum, né? Aí eu tirando as coisas erradas, o que eu vou levar para comer? Aí eu procurava as coisas mais corretas. Eu pesquisava muito para poder saber o que era bom, o que não era bom para a uhum, saúde. sim. E aí, hoje eu já estou mais experiente. Hoje eu vou para o supermercado, eu fico mais na parte do hortifruti. Hoje eu vou na feira. Supermercado é para produto de limpeza, mais que eu compro. Ou então aquela seção de cereal que eu compro um arroz, um feijão, um grão de bico, lentilha, eu gosto muito dessas coisas. Fafá, alguma vez tu fizeste algum cardápio, dieta, vou usar assim, expressão com um nutricionista? Já fiz. Fez? E tu teve grandes resultados? Não tive porque eu não segui. É, gente, pois é, eu quero falar sobre isso, mas não porque eu quero falar, não no aspecto de ser a nutricionista, né? É porque eu convivo com nutricionistas, eu convivo com pessoas que vão em busca de nutricionista, então eu vejo várias possibilidades dentro da área do emagrecimento. Infelizmente, muita gente procura nutricionista. Ah, agora eu vou mudar porque eu fui na nutricionista. Minhas alunas acontece isso, eu percebo. Eu fui na nutricionista e a partir dali é como se agora a vida mudou. Agora é virada de É. chave e não é. O que que acontece? Passa um mês, eu digo, aí, como é que tá a alimentação? Ah, não estou conseguindo fazer o cardápio. Quando dura Ai, um mês, viu? Quando dura um mês. Nem sempre não. dura um mês o quê? Seguir o cardápio da Não, nutricionista. quando passa um mês eu reencontro a pessoa, ou eu tô na rotina dela e pergunto e como uma semana. E aí tu tá, não, nem tô. Ontem eu fui Exatamente. não sei pra onde, comi não sei o quê. Então, gente, olha, é assim, eu te dou um papel, eu como nutricionista, eu te dou um papel, um cardápio, todo calculado com teu peso, com a tua composição corporal, tudo que tu precisa, tá tudo calculado aqui, te entrego. Aí tu leva para casa, mas vou começar tal dia. Chegou esse tal dia, tu faz a primeira, a segunda. Os gatilhos mentais continuam, né? Mas amanhã eu volto para a dieta. Mas depois de amanhã eu volto para a dieta. E passa o tempo, aquela dieta vai ficar guardada. Então, muitas vezes, a questão não é o exercício físico e nem a Foi dieta. alimentação. A alimentação é prescrita por um profissional. Tem uma coisa muito mais forte ali por trás, que é teu psicológico, né? Como é que tu vai trabalhar isso? Como é que vai ser essa mudança? Como é o como? Como que tu vai conseguir sair de um estilo de vida para outro que tu nunca experimentou e tu nem tá doente, porque quando a pessoa está doente já sabe que é por causa do colesterol, que é Tem por que causa da fazer. hipertensão, que o médico mandou. Não tem ninguém mais forte para mandar uma pessoa do que o médico. Se o médico disser assim, corta o açúcar, a pessoa corta o açúcar. Mas se a nutricionista disser, colocar lá no cardápio, lá tá a pessoa comendo bolo, não foi o médico que disse. Não foi o professor de educação física que disse, foi o médico. Aí tudo muda. A pessoa chegava lá na academia e disse, não, porque o médico mandou eu perder 10 quilos. Eu disse, se ele não mandasse, tu não queria perder 10 quilos? É só porque ele mandou. Sabe? Eu nunca vi uma obediência cega. É por médico, sabe? É quando a pessoa está com ameaça de morte. Parece assim que o médico é aquele símbolo da morte que já está com aquele machado. Aí a pessoa obedece. Mas enquanto nós, eu, professor de educação física, nutricionista, ele veio procurar, a gente está dizendo, não cumpre. Precisa ser o médico. Que muitas vezes vai fazer prescrição ainda de medicamento, né? Aí tem que tomar medicamento para fazer, não comer, porque ele por si só não consegue mudar essa mentalidade, né? Então, por isso que eu trouxe a Fafá aqui, porque eu queria mostrar que é possível, primeiro, depois dos 50, segundo, sem medicamento, terceiro, mudando os hábitos, Sem bariátrica, né, também. mudando os hábitos
sem métodos invasivos, sem massagem. Teve massagem? Não, Sem massagem. Não, porque eu nada. vou fazer umas massagens que vai Para emagrecer, diminuir a barriga, não. né? Todo esse processo. 2 artrose, tem ombro aí também. Pode. Vamos falar técnico. Mas tá bom, ombro pode, né? Bursite, muitas vezes está inflamado, sabe? E eu acho muito bom quando ela vai falando das inspirações que eu dei para ela, porque eu de verdade, eu não fazia nada diretamente com ela e dizia assim, Fafá, faz assim, faz assim, faz assim. Eu nunca disse. Algumas vezes ela entrou acho que ela entrou em 2 jornadas, né? Minha, Foi. 2 jornadas, fez as 2 jornadas. Então, o que eu entendi é que através da observação, ela foi inspirada. Ela disse que se espelhou em mim, mas eu vou dizer a parte que foi inspirada. Então, com essa inspiração, ela foi dando continuidade no posicionamento dela perante o exercício e a alimentação. Mas não foi ninguém que chegou lá e disse assim, e faz assim, 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 né? Ela teve esse estímulo e por isso ela conseguiu alcançar êxito dentro desse propósito. Inclusive, quando eu já fui com os 3 nutricionistas, né? Passava o cardápio, levava o papel para casa, só fazia uma semana e pronto. Mas eu aprendi muito, assim, comer na hora certa. Aprendi muito nas quantidades. Eu não sigo os cardápios de nutricionista, mas que elas me ensinaram muito. A qualidade da comida que era para eu comer. Então, tudo isso eu aprendi com o nutricionista. E aí depois você vai preparando já a sua própria rotina, né? Exatamente. Baseado naquilo que ela te Naquilo ensinou. que ela me ensinou, no que eu posso comer, no que eu posso comer esporadicamente, no que eu preciso evitar. Tudo isso eu aprendi com o nutricionista. Olha, eu lembro uma vez, uma fase que ela disse assim, gente, olha, eu vou ficar sem WhatsApp durante o mês, então ninguém vai ter comunicação comigo, porque o WhatsApp tira muito a minha atenção e agora eu estou estudando. E eu pensei, não, acho que ela se matriculou numa faculdade, que ela está estudando, deve fazer prova. Aí ela, não, agora eu estou estudando. Eu disse, o que é que você está estudando, papá? Ah, porque eu estou estudando sobre low carb, porque agora eu vou ser low carb e aí eu tenho que pesquisar muito sobre low carb. E aí eu não quero mais me distrair com isso. Ou seja, ela estava ali com um propósito, né? De entender como funcionava a história do low carb. E aí, tu aprendeu? Lembra Aprendi, dessa fase? lembro. E eu fiz low carb por um ano. Foi nesse ano da pandemia. Foi quando eu diminuí 20 quilos. E aí, depois que passou o ano, eu fui voltando. Eu já fiz cetogênica, eu já fiz low carb, jejum intermitente, vários tipos. E hoje eu estou na reeducação alimentar. Eu prefiro comer de tudo um pouco. Olha, quando eu estava falando com a Edla sobre alimentação, ela mencionou uma coisa interessante, que ela disse assim, gente, vocês têm que ver qual é o tipo de dieta que vocês se identificam para poder seguir direitinho. Porque tem cetogênica, tem low carb, tem jejum intermitente, tem não sei o que, tem não sei o que. Então, como vai ter várias possibilidades, você vai ter que ter uma que você escolheu e se dedicar àquela. Né? Contigo foi assim também? Foi. Eu fiz a cetogênica, perdi muito peso. Mas eu não ia conseguir seguir pro resto da minha vida, aquela dieta, só por um período. A low carb também maravilhosa, mas eu também não ia conseguir seguir sempre. O jejum intermitente eu estou fazendo tipo 2 vezes por semana. Mas a reeducação alimentar foi onde eu me encaixei. Que eu consigo. Eu como de tudo, só que eu diminuí as quantidades. E aí foi onde esse mês de janeiro eu consegui uns 3 quilos. Foi na reeducação alimentar. Isso. E exercício físico, faz quantas vezes por semana? De segunda a sábado. 6 vezes por semana. Domingo eu me folgo. Te dá folga. E durante esse tempo, esses 15 anos, que tá, 15 anos, 15. né? Então. E durante esses 15 anos, dessa transformação, começaste a fazer, no começo também eram 6 vezes por semana os exercícios? Não. 2 vezes por semana. Fui aumentando para 3. Quando eu entrei numa academia que eu ia todo dia, achando ruim, mas eu ia porque era por causa do joelho. Eu ia pelo joelho.
Mas aquilo foi não sei se foi acostumando, sei que eu fui gostando. Quando começaram duas aulas, que era 3 vezes por semana, eu achava ruim no dia que não tinha. Começou a mudar a mentalidade, Foi, começou a sentir falta. eu já achava ruim, não tem aula, só vai ter amanhã. E aí eu comecei a fazer alguma coisa em casa. A pandemia me ajudou muito a gostar de fazer exercício em casa. Hoje eu adoro fazer em casa. É uma cultura que eu defendo muito, exercício em casa, porque foi assim que eu também comecei. Só que eu comecei com 14, 15 anos, fazer exercício em casa, através das revistas. Só que ainda nem era boa forma, nem tinha boa forma. Eu comecei na revista Cláudia, a minha irmã, ela tinha assinatura e eu pegava os exercícios lá. Então, Fafá, as pessoas que hoje estão aqui te assistindo, né, vendo que é possível em 15 anos diminuir 36 quilos, é possível depois dos 50 acelerar o metabolismo. E outra coisa, Fafá, um parêntese aqui. Dentro dessa história de exercício físico, começou sem gostar e depois passou a gostar. Isso aí passou quanto tempo? Para eu começar a gostar, foi quando eu comecei tuas aulas. Porque tu era muito pontual, chegava muito na hora. Eu sempre gostei muito disso. Porque toda pessoa que eu tinha, se a aula começava às 6 da manhã, era para começar, o professor só começava às 6h10. E a Elba não, 6 horas ela já estava. Ela não chegava às 6 horas. Ela começava a aula. E isso me pegou muito, porque eu também sou muito pontual. Isso fez eu gostar muito das aulas dela, do estilo dela, essa pontualidade, assim, essa pontualidade britânica que eu tenho, exagero também. Eu tenho isso. E isso me fez gostar demais dessas aulas. Oi? Ah, sim. Vou pegar. Vai para as crianças, para a brinquedoteca? Ah, tá. Porque senão depois eu lá buscar. Ah, tá bom, obrigada. Então, papá, então o que acontece é assim, ó, nós estamos aqui com duas vertentes para indicar para vocês. A primeira é sobre alimentação, que você precisa ter um tipo de cardápio que você se identifica e também um profissional, não só que te oriente, mas que te inspire, né? A Fafá está contando aqui que ela foi inspirada pela minha pontualidade, talvez pela minha assiduidade também, porque raramente eu falto. Alguma vez nessa época, Fafá, que eu acho que já fazem realmente 16 anos, 15 anos, teve algum momento em que eu não fui porque eu estava doente? Não, não existia isso. Gente, com chuva, a Elba quer dar aula. Eu ficava em casa, eu olhava que a aula começava às 6 da manhã. E eu olhava e, meu Deus, está chovendo, eu não vou não. Mas na mesma hora, a minha cabeça dizia, mas a Elba vai. Se ela vai, eu não vou. Se ela vai dar aula na chuva, ela arranja um jeito dela lá, eu vou. Eu ia na chuva achando ruim, eu não gostava não, mas eu ia. Eu não faltava aula não. E ela nunca faltava aula. Às vezes amanhecia tudo nublado, eu dizia, meu Deus, tomara que a Elba falte. Eu olhava no celular, no grupo, se ela dizia alguma coisa. Não, ela dizia, já estou no caminho. Aí eu me obrigava a ir, por causa dessa pontualidade, dessa assiduidade britânica dela, que eu tenho dentro de mim, eu me obrigava a ir também. E eu ia. E é por isso que hoje eu me Feriado, Fafá, habituei. feriado. Feriado é que tinha aula mesmo. É por isso, gente, que hoje eu me habituei. Levanto da cama, já veste a roupa de academia. Porque é o meu horário, tem que fazer. Hoje eu não estou com disposição. Eu não tenho disposição todo dia, não. Não tenho, não. Mas Mas disciplina eu tem, tenho, né? disciplina eu tenho. Porque eu vejo como obrigação. Eu não tenho que escovar o dente todo dia? Eu tenho tempo para isso. Agora, domingo eu não faço, mas eu escovo o dente, viu? Ó, gente, essa história de mentalidade, ela é muito curiosa, porque assim, eu realmente sou uma pessoa fora da curva, no sentido, eu não quero, tô me vangloriando não, e muito menos eu quero dizer que eu sou a bambambam, não sou. Mas o que que acontece? Eu sempre fui fora da curva no sentido de disciplina, porque na minha mentalidade tem algumas coisas que não funcionam, que para mim não tem sentido. Por exemplo, nós temos muitos feriados durante o ano. E eu busquei um tempo para entender por que, que as pessoas não trabalhavam no feriado. Por que, que existe feriado? Já que elas têm. Eu vou me afastar um pouco mais para cá. Por que, que as pessoas não podem trabalhar no feriado? Quando eu
Tem dia que pode, sim, trabalhar no feriado, afinal de contas eu não sou CLT, não sou funcionária pública, eu sou autômata, não, autônoma, né? Eu sou autônoma, então eu podia fazer isso. Então, já que eu posso fazer isso, eu vou fazer. Ah, não vou fazer exercício hoje porque é feriado, mas porque é um dia da semana também. Vamos fazer isso. Eu montei um grupo de corrida quando não existia assessoria de corrida, não existia corrida de rua. Eu chamava as pessoas, gente, olha, vamos dia de domingo comigo correr na beira-mar? Que horas? 6 horas da manhã. O quê? 6 horas da manhã tá ficando doida. Hoje em dia tá lá, a beira-mar cheia de gente correndo. Eu sou do tempo de que não existia short com bolso. E eu mandei a pessoa que fazia short para mim, colocar bolso nas laterais para a gente botar a chave do carro. Hoje em dia, as lojas todas estão vendendo calça, short com bolso para botar o celular, né? Minha ideia na época era short com bolso para eu botar a chave do carro. Então, tem muitas situações hoje que eu encontro que eu já fazia antigamente. Acordar cedo para fazer exercício, para ir para a rua, correr, caminhar. Meu marido nem acreditava, ele até dizia assim: ela diz que vai correr. Como não tinha essa cultura, ficava até duvidoso para mim. Ou então ele dizia assim: é o único dia que tu tem para acordar com a família e sai para correr. Eu voltava, a família não tinha nem acordado ainda, entendeu? Então, gente, olha, isso aí é uma questão realmente de mentalidade e que a gente pode inspirar outras pessoas a pensarem como a gente. Na cultura da Fafá não existia isso. As pessoas dormiam até tarde, né? Uhum. E hoje em dia elas continuam assim, Continua. Lá em casa continua. né? No teu convívio continua acordando Do tarde, mesmo jeito, é comendo feriado, errado. é Uhum. feriado, não faz Só que nada, mudou foi eu. né? Só Só que eu que mudou foi mudei. ela. Ou seja, ela poderia estar na mesma vibe dos outros, mas ela escolheu mudar, né? Então, é assim que funciona, sabe? Na minha família também ninguém tinha essa cultura, ninguém acordava cedo para correr, para caminhar, ninguém fazia exercício em casa com saco de areia. Eu fazia, né? E até hoje eu continuo fazendo. Então, foi uma cultura minha, é uma mentalidade minha, que pode ser a sua também, né? Se a partir de agora você for inspirado a realmente diminuir, a pessoa diminuiu 36 quilos, você não consegue diminuir 2. Que isso? Você paga uma nutricionista, ela te passa lá um cardápio todo organizadinho, de acordo com a tua necessidade fisiológica, e aí tu não segue porque tu foi beber, por quê? Entende? Enquanto que isso aí era para ser tua cultura, né? Aqui, olha, você vai ler uma vez, você já vai entender porque aquilo ali tá fácil para você. Sair para fazer exercício no domingo é fácil para você porque é a sua cultura, você já sabe que você tem que fazer isso, que isso aqui é bom para a tua saúde, né? Então, a gente veio aqui hoje trazer essas informações para você, porque se você estiver precisando de estímulo, nós estamos aqui com exemplo de superação, né, Fafá? É. Agora, conta aí para eles, vale a pena ou não vale a pena esse estilo de vida? Só vale a pena, principalmente pela qualidade de vida que eu tenho hoje. Porque quando eu levantava de uma cadeira, era muito cansada. E hoje não, levanto rápido, sento, deito. Tudo hoje é mais fácil para mim. Quando eu era mais nova, tudo era difícil. Hoje tudo é mais fácil. É um bem-estar que você não calcula a diferença. E aí, vai levantar agora da cadeira e começar a fazer exercício? Cuida, 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 viu? Tchau, pessoal. Obrigada, hein?